Quando acabar esta vida e vier a outra, a vida depois da vida, a vida de verdade, aí nós vamos ver quem vai se divertir. Um bobo se comporta com a habilidade de todos os seus dias mal vividos e acredita que apenas vive a vida que lhe cabe viver. Hesitar sempre foi um projeto de vida para alguns. Ser capaz de continuar a hesitar até o fim, eis o difícil. Você ainda não me pediu perdão por roubar a mulher da minha vida, seu filho da puta. Os mortos veem com os olhos dos vivos, e os vivos fecham os olhos como se quisessem ver o mundo dos mortos. Mesmo os rastros da morte, a própria pupila da morte, morrem entre bombas de sódio e potássio, sorvidos no primeiro esquecimento. Morrem devagar o tempo e os livros, as estantes todas que habitam a sala, pobre microcosmo do bem e do mal, e do que nem isso, que é o mais vulgar. O anjo sopra a buzina. Fum. Está entupida. Juízo final adiado. Toda vez que uma alma escapa do inferno, um telefone toca de madrugada. Você salta da cama, corre atender, tropeça nos chinelos. Ligação a cobrar, ninguém responde. É mais um fantasma na tua conta. Você não volta a dormir, claro. A alma não deixa. Senta no teu peito. Tem o mesmo peso das tuas dívidas. Como discernir, na partitura do tempo, o que se tornou usura da história? Todo texto é ficção, dizem. Nenhuma seção da memória se repete com a fidelidade do cinema. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Obrigada pela presença. Sejam absolutamente bem-vindos à 12ª edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa. Bom, começamos muito bem. A seleção de frases que abriu essa noite, interpretada por Marra Descartes e por mim, Fernanda Dumbra, pertence aos 12 livros finalistas ao Prêmio 2014. E para abrir oficialmente esta noite de Festa da Literatura em Língua Portuguesa, chamamos ao palco o anfitrião da noite, o presidente do Oi Futuro, José Augusto da Gama Figueira. Por favor, doutor José Augusto. Eu disse que meu maior ensaio era dar um beijo ou dois, porque eu sou paulista. Por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela presença nessa noite tão especial. Destaco a presença, entre tantos ilustres, do senhor embaixador Nuno Belo, cônsul-geral de Portugal, no Rio de Janeiro, do senhor Renato Bessa, presidente da Biblioteca Nacional, do senhor Antônio Carlos Seixin, crítico literário e membro da Academia Brasileira de Letras, da senhora Vera Saboia, diretora das Bibliotecas Parques do Rio, e da senhora Maria José Gouveia, coordenadora de literatura do SESC Rio de Janeiro. Senhores, o Prêmio Portugal Telecom de Literatura foi lançado em 2003. Inicialmente voltado para a literatura brasileira, o prêmio se ampliou e se expandiu para cobrir toda a literatura em língua portuguesa no mundo.
A promoção da língua portuguesa assumiu, assim, um papel central neste concurso. Nesses 12 anos, o prêmio se consolidou graças ao crescente envolvimento no projeto de vários dos maiores expoentes da literatura lusófona. Professores, escritores, poetas e críticos literários de renome passaram por nossos júris e curadorias. Vou citar apenas os dessa edição, pois a lista é enorme. Leila Perrone Moisés, Lorival Holanda, Sérgio Medeiros, Cíntia Moscovitch, João César de Castro Rocha, José Castelo, Luiz Costa Lima, Manuel da Costa Pinto e Regina Zilberman. Ao longo desta trajetória, este importante prêmio de literatura, foram reconhecidas e premiadas criações literárias de escritores com enorme receptividade da crítica e do público, e também criação de estreantes da literatura ficcional e da poesia, que vem representando um sopro renovador na literatura. São vozes inconfundíveis, próprias, mas que unificam terras tão distantes através desse patrimônio comum que é o português. A literatura como manifestação artística recria uma realidade a partir da visão do artista, o autor, com base em seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. A literatura difere de outras manifestações pela singeleza da sua matéria-prima, qual seja a palavra que se transforma e se potencializa como linguagem utilizada pelo autor e seus meios de expressão. É a palavra que transporta o leitor a outros mundos, mundos imaginários, causando prazer aos sentidos e à sensibilidade. A Oi e o Oi Futuro participam do Prêmio Portugal Telecom de Literatura desde 2012. Neste período, desenvolvemos e incorporamos várias contribuições importantes. Os alunos da Oi Cabum, Escola de Arte e Tecnologia da Oi, foram fundamentais para essas contribuições. Eles criaram os book trailers, que retratam e interpretam o conteúdo das obras finalistas e que serão apresentados ao longo dessa cerimônia. Os alunos, jovens que têm entre 16 e 21 anos e são moradores de comunidade do Rio, Belo Horizonte, Salvador e Recife, foram desafiados a criar vídeos de até 1 minuto que transpusessem o universo de cada obra finalista para a linguagem audiovisual. O resultado é uma coleção original de vídeos que exploram diversas técnicas de produção e de animação, combinando elementos de videoarte, de videoclipe e da literatura. Além disso, é dos jovens da Oi Cabum a criação da nova marca do Prêmio Portugal Telecom de Literatura, da qual nos orgulhamos muito hoje. Hoje, os estudantes de 4 escolas estão aqui, representados pelos jovens da Oi Cabum no Rio de Janeiro. Nós nos sentimos hoje especialmente realizados e honrados pela oportunidade de prestar esta contribuição para a divulgação da literatura lusófona e para o maior intercâmbio entre a literatura do Brasil, Portugal e África. Parabéns aos finalistas de 2014, que já são todos eles vencedores. E muito boa sorte. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Bom, hoje vamos anunciar o vencedor de cada uma das 3 categorias: contos e crônicas, romance e poesia. E entre eles, o grande Prêmio Portugal Telecom. Mas fiquem sabendo que os 12 livros finalistas que vamos apresentar já são grandes vencedores, porque chegar aqui não foi nada fácil. Eles passaram por 3 triagens. 479 livros inscritos viraram 60 primeiros classificados, que viraram 12 finalistas, que viraram 3 vencedores, que virou o Grande Prêmio Portugal Telecom. E como 479 inscritos viraram 60? 280 especialistas super qualificados, escolhidos pela curadoria, elegeram em votação online. E elegeram também entre eles os 10 jurados para as próximas etapas.
Esses 10 jurados elegeram os 12 finalistas. E hoje, durante toda a manhã e parte da tarde, esses mesmos jurados discutiram, concordaram, discordaram, voltaram a discutir e chegaram à decisão final. O júri foi formado pela curadoria, sempre nacional, para ter representantes de todas as regiões do país. Do Sul, a escritora Cíntia Moscovici. Do Sudeste, o poeta Sérgio Medeiros. Do Nordeste, o crítico literário Lorival Holanda. E a curadora coordenadora Selma Caetano. E pelos jurados João César de Castro Rocha, José Castelo, Leila Perrone Moisés, Luiz Costa Lima, Manuel da Costa Pinto e Regina Zilberman. Agora, vamos conhecer os 12 finalistas que tanto trabalho deram aos curadores e jurados. A nossa primeira categoria da noite é... Chegam ao final da disputa 2 poetas brasileiros e 2 portugueses. Representando a alta qualidade estética da poesia portuguesa atual, os poetas Ana Luísa Amaral e Gastão Cruz. E mostrando o vigor da poesia brasileira atual, o jovem poeta Guilherme Gontijo Flores e o irreverente Zuca Zardan. Zuca Zardan está arrasado, como mostrou um e-mail que enviou contando em versos o acidente que lhe aconteceu enquanto visitava uma exposição. Uma queda feia e o médico o proibiu de viajar. Zuca, que mora na Alemanha, está aqui muito bem representado por sua editora Heloísa Ian, junto com os nossos 11 escritores finalistas. O ar. Numa tarde que excede já o inverno, busco o lugar de outrora no jardim, onde o ar recupera o dom eterno de voltar a ser jovem. Quando o fim do tempo que domou o seu desejo, o corpo lhe devolve e aquece, ao dia o entregando. Aqui, num banco, vejo, da mente transportados para a fria superfície da pedra, 2 poetas que sobre ela existiram. Suas falas no ar sobrevivente, como retas perfeitas desenhando. Agora, cala-se o jardim, onde apenas a aragem move a nova folhagem devagar. Observação do verão, seguido de fogo, de Gastão Cruz, Mobile Editorial. Manuel da Costa Pinto, onde está você, querido? Cá estou. É com você, Primeira querido. fila. Aqui. Vai lá. Então, Fernando, eu estou aqui na primeira fila, aqui, em companhia dos autores, para conversar com os finalistas, começando exatamente pelo Gastão Cruz. Gastão, boa noite, prazer tê-lo aqui. Vamos conversar aqui um pouquinho, bem rapidamente, sobre o seu livro. O seu livro é composto por 2 partes. Dois livros. O seu livro é composto por 2 partes, né? É certo. Então, você podia explicar qual a característica dessas 2 partes? Que parece que a primeira observação do verão é uma coisa mais imagética, mais de percepção, enquanto o outro é um pouquinho mais memorialístico. Mas tem uma unidade entre eles, né? Você pode explicar qual foi a ideia de juntar esses 2 conjuntos de poemas num volume aqui no Brasil? Na verdade, em Portugal, foram 2 livros diferentes. Um chamado Observação do Verão, publicado em 2011, e outro chamado Fogo, publicado em 2013. São 2 livros diferentes, portanto. Acontece que, quando a editora aqui no Brasil ia publicar a Observação do Verão,
vendo-se que já existia mais outro livro e que nenhum deles era excessivamente grande, resolveu-se juntar os dois e fazer uma edição, aproveitar para fazer uma edição conjunta. Claro que são dois livros diferentes. Observação do Verão, como o nome indica, tem que ver com vivências relacionadas com essa estação, o verão, que é uma estação muito importante para mim, em que, desde a minha infância, porque eu sou algarvio do sul de Portugal, portanto, onde o verão tem uma intensidade particularmente grande, a região do Sol e do mar. Portanto, são poemas que falam particularmente de uma praia que é a Praia de Faro, uma espécie de ilha que de um lado tem uma ria, do outro lado tem o Oceano Atlântico, e, portanto, são poemas inspirados quer na paisagem desse lugar, quer nas minhas memórias desde sei lá, um ano ou dois de idade até ao presente. Quanto ao Fogo, é um livro completamente diferente. Ele trata da minha experiência, enfim, de um entrecruzar entre a minha vida pessoal e as minhas experiências afetivas, sobretudo, ao longo de cerca de 20 anos, que é o período em que eu estive ligado a uma companhia de teatro chamada Grupo Teatro Hoje, que trabalhou em Lisboa no Teatro da Graça, e portanto, eu tento relacionar os factos da minha vida com memórias das próprias peças, com momentos das próprias peças, por exemplo, o Bruscamente no Verão Passado, de Tennessee Williams, ou a Gaivota, do Chekhov, etc. Algumas delas foram encenadas por mim, outras eu participei de muito perto na encenação e na direção da companhia. Perfeito. Então é um livro que reúne tanto aspectos memorialísticos quanto também do seu trabalho com teatro, que também estão impregnados pelas suas memórias. Sim, né? sim. Perfeito. Gastão, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Então, agora é com vocês, Fernanda Marrá. Mesmo que fale de sol e de montanhas, mesmo que cante os ínfimos espaços ou as grandes verdades, todo poema é sobre aquele que sobre ele escreve. Noturnal. Onde estou? Aqui. Noturnal. Desatraindo o som. Em cima desta mesa, a luz acesa, dá-me a medida exata desta noite. Fria chuva de junho, a gata que me espia ali do corredor e me vigia um sono que não vem. Espera-me de olhos que são como gumes de espada e um pelo acetinado e muito doce. Espera-me como amante. São quentes os meus pés. Quando chegar a hora e ela vier deitar-se ao fim da cama. É quente o cobertor, que esta noite de junho, em chuva e fria, na noite convocou. Vou apagar a luz, sair da mesa, ela aguarda, e eu vou. Vozes de Ana Luísa Amaral, Iluminuras. Manuel, você está aí com Ana Luísa? Estou aqui Marrá com a Ana Luísa para conversar sobre vozes. Sua vez. Confesso que para conversar com ela eu vou usar um pouco do pós-fácil do Vinícius Dantas, muito bem escrito, muito esclarecedor aos seus poemas, é um belo pós-fácil, na verdade, não um prefácio, um pós-fácil do livro, né? Ana Luísa, boa noite, obrigado
pela presença aqui na entrega do prêmio. Esse livro é um livro que tem uma carga de erotismo, tem uma carga de crítica, tem referências intelectuais, referências poéticas, referências pessoais, registros memorialísticos, dialoga com a tradição portuguesa, mas sempre com uma preocupação muito forte com o presente, por exemplo, sobre a questão colonial, referindo-se à mitologia, mas atualizando essa mitologia. Me parece que esse título Vozes, nesse caso, resume bem o que talvez não seja fácil de resumir, de perceber, porque há uma pluralidade de vozes mesmo no livro, né? Nesse conjunto de poemas. Para quem não leu ainda e vai ler após esta cerimônia aqui, você tem um fio narrativo nesse livro de poemas? Boa noite, obrigada. Eu não sei exatamente se há um fio narrativo, eu acho que há uma coerência. Ou seja, eu quando falo de vozes, falo também de diálogos, digamos assim. São diálogos com a minha própria poesia, com todos os livros que eu fui escrevendo ao longo destes anos. São diálogos, por sua vez, e esses primeiros, portanto, essas primeiras vozes, se quiser, por sua vez, cindem-se num lado mais cotidiano que eu tenho, num outro mais filosófico e, finalmente, num terceiro, cruzo ao filosófico e o cotidiano. Depois, diálogos com a tradição literária, que vão desde as cantigas de amigo até ao mais moderno, com Fernando Pessoa, com Camões, etc. E, em terceiro lugar, diálogos com a própria tradição cultural e civilizacional, se quiser. Por isso é que a última parte do livro se chama Outras Vozes e tem poemas como a Gênese, por exemplo, que falam do encontro, do choque entre as civilizações, da barbárie e da colonização, mas também da utopia, daquilo que podia ter sido, e que eu acho que realmente a poesia justamente é o espaço primeiro e o espaço mais extraordinário para exercitar essa utopia. Perfeito. Muito obrigado, Ana Luísa. É um privilégio falar com dois poetas que são ensaístas também de literatura, né? Isso para um jornalista que trabalha com literatura facilita enormemente a tarefa de fazer as entrevistas. Bom, enfim, continuamos então, é com vocês. Vamos lá. Debaixo das cinzas, saudade. Quase chama corpo, ausente. Rosa encarnada estalando na carne do éter, como se cada outrora de repente merecesse ser novamente, exatamente agora. Eu morreria, ela me disse, enquanto esgueira na beira do olho uma água de brilho furtiva, tremelicam-lhe os lábios numa existência de hesitante instante. Asas de borboleta inventam turbilhões de cores, cismando-se desconfiada de si. Por você. Brasa Enganosa, de Guilherme Gontijo Flores. Editora Patuá. Muito bem. Voltamos então com o Manuel, novamente. Onde está você? Está aí. E eu estou aqui exatamente, vamos lá, estou aqui exatamente ao lado do Guilherme para conversar um pouco sobre o trabalho dele. Mais do que uma pergunta, eu vou fazer um comentário, daí você diz se eu estou falando bobagem ou não. Que é a seguinte, você tem o seu livro, este livro que concorre ao Portugal Telecom desse ano, é um livro que tem uma variedade de formas muito grande, versos livres, alguns poemas que têm um rigor métrico de rimas muito grande, há uma alternância, portanto, do ponto de vista formal, e ao mesmo tempo referências a outras linguagens, do cinema, da música, das artes visuais. Além disso, você também é um tradutor, né? Você traduziu o Richard Burton, né? O Robert Burton, desculpe, o livro sobre a melancolia, né? Você tem uma experiência como tradutor, ou seja, você tem um corpo a corpo com a linguagem que eu acho que se traduz muito neste livro pela variedade de formas e pela sua, enfim, seu controle, seu domínio sobre essas formas, sem falar das suas dicções pessoais, das suas escolhas pessoais, afetivas do ponto de vista temático, né? Você acha que
da onde vem esta atenção a essas outras linguagens que não a poesia, mas que se consolidam de alguma maneira, se decantam na sua poesia? Bom, eu acho que a tradução acaba sendo um eixo fundamental para mim mesmo, porque eu embora tenha traduzido Burton, que gerou um pouco mais de divulgação do meu trabalho, eu sou principalmente tradutor de poesia. Então, para fazer isso, estudei um tanto de formas que me interessam, mais ou menos. E traduzir também é uma espécie de aquisição de conhecimentos atravessados, previstos ou imprevistos, que você vai preenchendo para poder dar conta de uma determinada leitura ou de um procedimento que você quer pensar. Então, para mim, eu acho que a tradução é um modo de criação. Eu uso fragmentos, estilhaços de textos alheios também no meu texto próprio, via tradução. E eu acho que essa relação de formas tem tudo a ver. Só que com uma sensação, quer dizer, eu acho que assim eu preencho, né? Eu tento preencher não academicamente, já que eu venho da academia, inventar alguma liberdade para mim ali dentro, de cada forma poder tá vinculada com uma possibilidade de ou torção, ou inversão, ou continuação daquilo que marcou. Agora, claramente, você busca uma alternância entre poemas mais livres, mais quebrados, mais elípticos, e outros que eles têm uma regra que você segue, que é autoimposta, vamos dizer assim, né? Você não segue um modelo consagrado como o do soneto necessariamente, ou com outros, mas você elege alguns modelos bastante fixos para desenvolver, conferir um rigor a alguns poemas, sem que os outros deixem de ter esse rigor por serem livres, né? Para mim, no fim das contas, o verso livre não é menos rigoroso do que uma forma fixa, mas sim, eu posso fazer uso no Brasa tem sextina, tem soneto, tem uma terça rima que eu inventei torcendo a terça rima do Dante. Mas em cada um deles, para mim, a forma tem que estar estreitamente ligada com o conteúdo, de modo a formar um todo. O importante para mim é que essas formas, quando fixas e mais notáveis para qualquer leitor, que elas não entrem ali como gratuidade, como um soneto a mais na história da língua. Sei lá. Perfeito. Mais ou menos isso. Tá ótimo. Bom, muito obrigado pela presença. Então, é com vocês. Continuamos. Sabedoria. Dos 7 pilares da sabedoria, sobraram 6 miragens, 5 palmeiras, 4 odaliscas, 3 tamborins, 2 ventarolas, 1 siroco zumbindo. Quimeras. Das 7 quimeras sobraram 6 calcinhas bordadas, 5 garrafas de champanhe, 4 rolhas, 3 garçons, 2 bandejas, 1 cartola furada. Pecados. Dos 7 pecados sobraram 6 remorsos, 5 ladainhas, 4 procissões, 3 suspiros, 2 moscas, 1 toco de vela, apagado. Chimerix, de Zuka Zardan, Kozak Naif. Como já dissemos, o Zuka se acidentou, então, Manuel, você não vai poder entrevistá-lo. Esses foram os 4 finalistas da categoria Poesia. Vamos saber agora qual é a nossa segunda categoria. Contos e crônicas. Bom, os 126 livros inscritos nesta categoria mostram que cada vez mais os limites entre os gêneros se diluem. Crônicas ou relatos autobiográficos em Nu de Botas, de Antônio Prata. Crônicas ou reportagens sobre o México em Viva México, de Alexandra Lucas Coelho.
Uma Metrópole em Reconstrução nas crônicas de Asa de Sereia, de Luiz Henrique Pelanda. E nosso único contista do time, Everardo Norões, com Entre Moscas. Vamos apresentar os 3 cronistas e o contista que chegaram ao final dessa categoria. No princípio, era o chão. No piso do quintal, ladrilhado com cacos de cerâmica vermelha, via um elefante de 3 pernas, um navio, um homem de chapéu fumando cachimbo. Na manhã seguinte, as imagens haviam mudado. O homem de chapéu era um bolo mordido. O elefante parte de um olho enorme, a tromba um cílio. O navio zarpara, deixando para trás apenas cacos de cerâmica vermelha no piso do quintal. Na sala, com uma tampa de bique, levantava os tacos soltos para espiar o que se escondia embaixo. Uma mosca morta, uma unha cortada, um grampo, pequenos achados arqueológicos, estudados com perícia através da lupa. Deitado, a bochecha colada à madeira, sentindo no rosto a brisa fria que sopra ao rés do chão, espiava o vão escuro sob a cristaleira. A poeira formava tufos, matéria-prima da qual, acreditava, era feito o cobertor cinzento do mendigo da esquina. Tinha sua lógica. O homem miserável coberto pela manta de pó. Só não compreendia como a sujeira se transformava em tufo, o tufo em cobertor, e o cobertor ia parar em volta do mendigo. Mais um mistério, entre tantos deste mundo. No princípio, eram as trevas. Nu de Botas, de Antônio Prata, Companhia das Letras. E o Manuel está ali, ó, do lado do Antônio Prata, que eu estou vendo. Estou aqui, apostos. Você já publicou e já reuniu várias das suas crônicas em livros, mas o Nu de Botas é um livro que tem uma coisa específica. Assim, ele é apresentado como um livro de crônicas, mas ele tem o mesmo tema, que é um pouco a sua formação e todas essas referências de aprendizado, enfim, da vida, o contato com as descobertas, enfim, da vida, com o que elas têm de lírico e ridículo também, e surpreendente, etc. Na verdade, não seria uma espécie de romance de formação mascarado de crônica? Olha, você segura? Eu seguro? Eu seguro. Tá bom. Eu sou pago para isso. Então, eu acho que ele tem o mesmo personagem, mais do que o mesmo tema, né? Foram textos que foram escritos com o intuito de ser um livro. Eu tenho mais dúvidas se são crônicas ou contos do que se é um romance, porque eu acho que um romance de formação seria uma história que tem um sentido próprio, né? Como me tornei o que sou. E o Nu de Botas são mais várias histórias, que são as histórias que eu acho interessantes da minha infância. Eu acho que são histórias que têm algum valor literário, tem alguma graça a ser contadas. No fim, aquilo não ruma para um lado, assim, não é assim a história de um garoto que cresceu nos anos 80, a história de um garoto de pais separados, a história de como eu virei aquilo. São histórias curiosas, anedóticas ou bonitas, pelo menos eu espero que seja. Então, eu acho que são contos e crônicas mesmo, em torno desse personagem, que é um pouco eu e um pouco ficcional. Mas tem a marca do seu humor, do seu poder de observação, que é algo que a gente já pode ver e ler semanalmente nas suas crônicas, atualmente na Folha de São Paulo. Obrigado. Você espera que seja assim? Espero que seja, é a intenção. Não, é assim, sim. Todo mundo aqui concorda comigo, tenho certeza. Obrigado, Antônio. Voltou o telão? Voltou. Olha, a gente não viu. Agora você senta aqui que eu já fico posicionado aqui para...
próximo finalista. Vamos lá. A Europa está morta e eu sou europeia. Ou, mais exatamente, do Velho Mundo. Ao fim do primeiro dia na Cidade do México, a levitar, como se tivesse dissolvido na multidão, vi que sou do Velho Mundo. E ao longo de 3 semanas a viajar pelo México, do deserto de Chihuahua à selva do Yucatán, vi como sou do Velho Mundo. O México dá vontade de chorar, um choro de séculos, em que não percebemos por que choramos, se somos nós que choramos, se não seremos nós, já eles. Nunca, em lugar algum, me pareceu que tudo coexiste, tempos e espaços, cimento e natureza, homens e animais, até aceitarmos que o nosso próprio corpo faz parte daquela amálgama acre, ligeiramente ácida, de pele suada, com muito tigre. Otávio Paz descreve os mexicanos como o mais solitário dos povos, perpetuamente incapaz de se transpor e ser transposto. Por isso, e por tudo, e por nada, existe a fiesta. É uma necessidade orgânica, a descarga. Este novo mundo começa no extermínio, e isso há de significar qualquer coisa. No tempo indígena significa que o extermínio histórico faz parte do presente. Viva México! Alexandra Lucas Coelho, Tinta da China. Manuel está do lado da Alexandra, tudo certinho? Estou ao lado dela, vamos ver se está tudo certinho com o nosso telão, vamos ver se a nossa imagem aparece lá. Cá está. De costas. Enfim, é um pouco sempre surpreendente. Se a gente levanta, fazemos assim, eu não consigo ver, por isso não, vamos levantar aqui, Alexandra. É isso, não é que estava difícil. Tem um refletor ali, está difícil de chegar. Então, bom, então aqui é o seguinte, no trecho que a Fernanda leu do Viva México, você cita o Otávio Paz. E os leitores brasileiros do Otávio Paz, esse livro especificamente, O Labirinto da Solidão, ele fala que é o país mais solitário do mundo, mas tem muita coisa que ele fala do México que os brasileiros identificam como traço constitutivo de nacionalidade, de cultura brasileira também. Então, para nós, México e Brasil são países que têm certos paralelismos. E lendo o seu livro, também a gente nota certos paralelismos, certas identidades. Você, como portuguesa, vê algo de Portugal também no México ou vê mais relação com o Brasil? Como é essa relação com esta cultura mexicana na qual você mergulhou e nos deu esse belo livro? Olha, a experiência de viajar no México para mim foi muita experiência de perceber que este embate, que é um embate que nós vimos aqui um pouco neste excerto e até no filme, que é um embate, o Leclésiot, o escritor francês Leclésiot, Jean-Marie Leclésiot, tem uma frase sobre o México, sobre o que aconteceu quando os espanhóis chegaram ao México, que é o momento em que o ouro vence a magia. Este conflito, este embate. A experiência de viajar no México, eu acho que é muito a experiência de ver que este conflito, este embate, a violência deste embate entre o ouro e a magia é contemporâneo. Ele é histórico, mas ele é contemporâneo. E toda a contemporaneidade do México, o México agora é uma história de violência, uma história de violência brutal. Mas é também a experiência de nós vemos como a magia continua presente. Então, o que para mim foi uma relação absoluta foi a presença do mundo indígena, desse mundo que supostamente, enfim, nesse embate, quando o colonizador espanhol chega, é derrotado. Eu acho que a grande revelação do México é como o mundo indígena continua presente agora, como ele faz parte, como essa história faz parte do presente, de facto. E essa violência se perpetua até hoje, a violência desse encontro. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer em relação ao Brasil, que é,
esta viagem que eu fiz no México em 2010 foi decisiva para eu querer vir viver para o Brasil, porque foi depois de eu ter tido esta experiência, desta violência e deste embate entre o colonizador e o mundo indígena, que eu quis também experimentar, confrontar-me com a minha própria história. Eu passei muitos anos a cobrir, digamos, o colonialismo dos outros, não é? Dos ingleses, dos franceses, dos espanhóis, do Império Otomano, etc. E fez parte do meu projeto de vir viver para o Brasil, onde eu estive até março deste ano, vivi alguns anos aqui no Rio. Esta experiência de ser atravessada pela presença da história, como a história até hoje se perpetua e como a violência desse encontro continua também aqui. Perfeito. Então a gente pode esperar um Viva Brasil, com tudo que há de ruim e bom, né, no Brasil. O livro que eu fiz, digamos, de viagem, seguir crónica em viagem, foi justamente Vai Brasil, que eu publiquei o ano passado em Portugal, ainda não está publicado aqui no Brasil. Então esperamos que em breve ele seja lançado por aqui também. Então vamos retomar os nossos lugares aqui e a bola está com vocês. Sou dos que andam pela cidade olhando para cima, investigador autônomo. Os edifícios assumiram o narcisismo de seus arquitetos, a idolatria do nosso olhar. Uma janela se namora no reflexo da outra. Se há alguém por trás delas, como saber? Esquecemos que há peixes no mar, gente nos carros, amor nos escritórios. Aconteceu mês passado, na região de Santos Andrade. Na sacada de um predinho velho de esquina, descobri uma moça emoldurada por trepadeiras, 3 vasinhos de flores, talvez malvas, e dezenas de rabiscos góticos combinando tudo em tinta roxa, a tradução impossível. Atrás da mulher, no batente da porta, uma cortina de contas azuis balançava com o vento. De longe ela parecia uma dessas estátuas namoradeiras, bem disposta e maquiada demais, a boca vermelha e algum brilho difuso, e os brincos de argola, e as pulseiras douradas, e o canelo escuro numa fita amarela, bom prognósticos. Mais de perto pude notar os lacinhos de sua blusa de alças e um decote abusivo, peitos pesados e brancos cochilando sobre os antebraços. Atenta, ela também me viu lá na praça. Depois se debruçou na sacada enquanto eu atravessava a rua e só então enxerguei a sobra de barba mal feita em seu queixo quadrado. Uma curva suave de carvão no ângulo reto da mandíbula. As mãos graúdas, entulhadas de anéis baratos, e os ombros que se alargavam a cada passo que eu dava. A moça acenou para mim e eu acenei de volta. Sorrimos. Ei, bom dia, bom dia. Encorajada, deu um grito lá de cima, a voz grave e anasalada. Peraí! Fez sinal para que eu aguardasse e eu obedeci. Eu sou dos que obedecem. Parei um pouco sem graça, bem em frente à sua portaria, e de um dos seus vasinhos ela arrancou uma malva, acho que eram malvas, e a largou no espaço, mirando o ponto da calçada onde eu estava. É para você. Asa de Sereia, de Luiz Henrique Pelanda. Arquipélago Editorial. E agora voltamos para a plateia com o Manuel da Costa. Então está você, querido. Cá estou aqui já ao lado do Luiz Henrique Pelanda. Luiz Henrique, seguinte, você é um cronista e acho que é difícil pensar na escrita da crônica no Brasil sem pensar na longa tradição que remonta a Machado de Assis, passa por Rubem Braga, chega ao Luiz Fernando Veríssimo, né, que é uma fortíssima tradição na literatura brasileira.
Por outro lado, você trata de uma Curitiba que teve também seus intérpretes literários, digamos assim, de uma Curitiba ligeiramente sórdida, né? O Dalton Trevisan, Jamil Sneg, em alguma medida Cristóvão Tessa. O que pesa mais? A tradição brasileira da crônica ou a tradição dessa Curitiba maldita, ou Curitiba da boca maldita? Boa noite, Manuel. Eu moro na boca maldita. Eu acho que são dois pesos que funcionam, que se equilibram. Por exemplo, eu comecei a minha trajetória de leitor, criança ainda, numa casa onde não havia leitores tradicionais. Curitiba é uma cidade que não é de muita leitura, apesar de ser de muitos escritores. Eu comecei lendo crônicas. E comecei, digamos, anos 70, lendo o Veríssimo, que naquele momento era o cara que começava a despontar, né, no gênero, e também relendo o pessoal da Era de Ouro e tal. Para mim isso foi fundamental para eu começar a ler, mas para começar a escrever, uma coisa que não me passava pela cabeça, foi mais ou menos com 11, 12 anos, quando eu descobri um livro chamado Vampiro de Curitiba, que era do Dalton. Eu vi que era um livro com o nome Curitiba na capa, e eu não imaginava que era possível se escrever sobre Curitiba e nem em Curitiba. E o Dalton me esclareceu, abriu todas as portas possíveis. E ainda ali, se não me engano, na orelha ainda tinha as resenhas do New York Times falando que ele era genial. Aquilo era uma coisa impressionante. E então, você falou do Jamil também, né? Autor pouco conhecido, injustamente pouco conhecido. O Jamil, um grande cronista da cidade, um grande contista também. O Dalton e o Jamil, eles se aproximam não só pelo tema, mas também pela ironia, pela uma coisa. Eu acho que quando eu passo a escrever sobre Curitiba, embalado por esses caras, eu até pertenço a uma época pós-irônica. Eu acho que a cidade hoje, e aí é um terceiro peso, uma terceira força que pesa, né? Eu vivo na Boca Maldita, no centro de uma cidade que, quando eu nasci, não tinha 1 milhão de pessoas, e hoje tem mais de 3. É impossível. Eu comecei como repórter e tal, era repórter de rua. Hoje quase não há mais repórter de rua. E era repórter por romantismo, né? Uma coisa que depois eu percebi que não valia a pena ser. Então, prossegui como cronista, digamos assim, seguindo a mesma linha. E eu acho que vivendo numa cidade grande hoje e tendo um espaço no jornal onde se escrever literatura, eu acho que é um privilégio incrível, assim, você poder escrever literatura dentro de um jornal. Eu estava até conversando agora há pouco, antes com o Carlos, falando que a crônica, para mim, ela é um dispositivo de entrega de literatura para leitores flutuantes. É isso que é o mais interessante para mim dentro do gênero. Então, estando no centro de uma cidade dessa, que tem uma fama de ser moderna, ao mesmo tempo já não é mais, nunca foi aquilo que é. O Dalton fala Curitiba, como é que é? O anjo ergueu a espada sobre Curitiba, e Curitiba não é, já foi, não é? Então, eu acho que, vivendo ali, com todo o passado da cidade, a tradição da crônica, não há como não seguir esse caminho. Perfeito, Luiz Henrique. Obrigado pela sua presença aqui. Então, vamos continuar com a nossa cerimônia de entrega. É com vocês. O exercício do asco. Não tem o que você chama de moral. Tenho apenas 2 princípios. Tratar meu alvo com delicadeza e descobrir sua vulnerabilidade. Você pode pensar que se trata de um exercício fácil, mas, analisando friamente, é a perfeita combinação entre a guerra de guerrilhas
e a diplomacia. Aquilo que você aprenderia se lesse Da Guerra, de Clausewitz. A única diferença é que na guerrilha você ataca, depois regateia. No meu caso, é o contrário. Procuro agradar. Só depois ataco. Falou-me assim, com ar cínico, depois de ingerir a 3ª dose de uísque, sentado no sofá de 3 lugares da sala de seu apartamento. 32º andar de um prédio em Casa Forte. Não via desde os tempos do colégio de jesuítas, quando driblar e chutar eram suas únicas qualidades. E o desempenho nas matérias escolares, uma rotina subalterna. Agora encontro-me na sua residência, estranho convidado numa plataforma aérea, que mais parece um bunker de luxo de algum figurão da Gestapo. Entre Moscas, de Everardo Norões, Confraria do Vento. Manuel, é com você. E eu cá estou, ao lado do Everardo Norões. Prazer em recebê-lo aqui, Everardo, conversar um pouquinho sobre o seu livro. Seguinte, você é um poeta, tem livros de poesia publicados antes do Entre Moscas, e isso a gente percebe num trabalho com linguagem que é bastante forte em todas as narrativas do livro. Mas tem uma coisa que chama muito atenção no livro, a parte disso, que é a presença de 2 elementos aparentemente contraditórios. Um mundo meio estático, imóvel, violento, com personagens embrutecidas, de certa maneira, numa situação um pouco no limite aí de algo para acontecer, de catastrófico, mas, ao mesmo tempo, personagens com referências eruditas, cultas. No trecho que a Fernanda leu agora, tem referência àquele general prussiano, aquele teórico prussiano Clausewitz, do teórico da guerra. Então, é um misto de um mundo que tem uma consistência intelectual, mas também tem uma violência atávica ali, né? Da onde vem esse mundo que você representou nas diferentes narrativas do livro Entre Moscas? Tem uma frase de um dos contos que diz que apodrece muito rápido nesses nossos tristes trópicos. Então, eu tentei mostrar em alguns contos como são essas nossas relações humanas num país, em cidades que se degradam moralmente, politicamente, etc. E o conto que foi lido, uma parte do conto que foi lido, é mais ou menos isso. São 2 amigos que se encontram num percurso atlético, numa praça de Casa Forte. Um deles convida o outro e, no diálogo entre os dois, não existe nem praticamente diálogo, mas o outro observa que, na realidade, eles viveram realidades absolutamente diferentes. Aquilo ali é uma coisa absurda. O conto não diz o que é, mas o conto deixa entrever que um deles compactuou com tudo o que havia de repressivo no Brasil, né? Que aquilo ali foi a base para que ele ficasse rico e pudesse morar ali. E depois eu faço a junção com a liquidação dos militantes argentinos que eram jogados de avião no mar, com beneplácito, inclusive, da Igreja Católica. E é esse mundo que a gente faz de conta que não existe. Mas personagens que têm umas referências, né? Faz referência a Walter Benjamin, claro. Paul Klee, etc. Né? Uma coisa exatamente. Que chama atenção esse contraste, né? Entre pessoas que têm uma consistência intelectual, mas estão imersas num mundo rude, bruto, né? Embrutecido. E também tem passagens que ocorreram em outros lugares. Por exemplo, você visitou a Argélia, né? Aquele cego do conto Cego, como se fosse o início do fundamentalismo islâmico ali. Né? É o cego que procura saber o que é que se faz, que vai atrás de você. E ele é um cego, mas ele sabe de tudo. Então há uma espécie de metáfora naquilo tudo. Uma metáfora que não diz respeito só ao Brasil, muitas vezes, mas também a todo um universo de relações mais embrutecidas, né? Bom, muito obrigado, Everardo. Perfeito, muito obrigado. Então, continuamos, é com vocês, Marra, Fernanda. E agora vamos conhecer os finalistas da última categoria da noite. Os 4 indicados a melhor romance são um carioca, um mineiro, uma paulista e um português nascido em Angola. Como disse Luiz Fernando Veríssimo na 4ª capa do livro,
O futebol é um dos personagens centrais de O Drible, de Sérgio Rodrigues. A partir da crônica esportiva, o romance estabelece seu observatório da memória política dos anos 70 e dos dolorosos descaminhos da memória particular. Desenganado pelos médicos, um cronista esportivo de 80 anos tenta se aproximar do filho com quem não falava há mais de 2 décadas. Todo domingo, em pescarias, o pai busca preencher com histórias dos craques do passado o abismo que o separa do filho. O filho odeia o pai, que culpa pela morte trágica da mãe. E esse ajuste de contas protelado entre pai e filho pode não passar de um drible de gênio, de uma farsa surpreendente. Manuel, onde está você? Eu estou aqui ao lado do Sérgio Rodrigues, ao lado do mineiro Sérgio Rodrigues. Vamos fazer uma retificação aqui, um erro cometido por nós. O Drible é um livro tão entranhado assim na vida da crônica esportiva carioca, com personagens como Marfilho, Nelson Rodrigues e uma personagem ficcional que faz parte desse contexto, né? Que você tá, além de você torcer para o maior time do planeta, que é o Flamengo, né? Como eu. Então, todos esses elementos fazem de você quase que automaticamente um carioca, embora você seja mineiro. Eu sou mineiro, mas é um erro normal. Eu mesmo às vezes me engano e me chamo de carioca, porque eu tô no Rio há muito tempo, né? Eu vim para cá com 17 anos para estudar e nunca mais fui embora. Perfeito. E tanto que você é Flamengo, mas você já era Flamengo antes de vir para cá, né? Eu já era Flamengo porque eu sou de uma região de Minas, a zona da Mata, eu sou da cidade de Muriaé, onde todo mundo, naquele tempo, pelo menos, não sei como é hoje, tinha 2 times. Tinha um time em Minas e tinha um time no Rio. Então eu era Cruzeiro em Minas e Flamengo no Rio. Em geral, eu atribuo isso à graça divina mesmo. Assim. Você nasce Flamengo, assim, é bafejado pela sorte. Sérgio, o seu romance foi celebrado pela crítica e até por um crítico que não é literário, mas é um cronista esportivo ilustre, que é Tostão, como um livro muito importante, talvez único na história da literatura brasileira, é o Tratado do Futebol. Né? Um livro que sabe tratar do futebol como poucos outros livros souberam, e isso num país que se orgulha de ser o país do futebol, etc., que não tem uma tradição tão forte, embora ele exista, de ficções que representem o universo futebolístico. E, no entanto, o seu livro não pode ser definido como um livro sobre futebol, cuja matéria-prima é o futebol. Quer dizer, ele tem vários, ele é atravessado, permeado pelo futebol. Né? Quer dizer, é mais um drible que você deu nos críticos e leitores, o fato de que um livro que está impregnado por futebol, na verdade, é um livro sobre esses temas sobre os quais a Fernanda e o Marra falaram aqui para a gente, antes de eu tomar a palavra com você. Olha, Manuel, eu acho que tem muito futebol no livro, mas o Drible é um romance, né? Quer dizer, o modo como eu entendo o romance são sempre feixes de histórias e dificilmente você fala de um tema só num romance. E, enfim, eu defino o Drible assim como um drama de família mesmo. Você tem um gênero, né, um subgênero dentro da narrativa ficcional e tal, seria um drama clássico de família, um conflito de pai e filho, né, que é um tema imemorial e tal da literatura. Agora, realmente, quer dizer, o modo como essa relação ela é construída, a comunicação e a descomunicação entre esses dois personagens se dá no livro, é sempre por meio de histórias de futebol. E eu tive essa intenção assim, de tratar muito de frente esse tema do futebol, porque eu concordo que existe uma lacuna
no tratamento do futebol. Quer dizer, subestima-se um pouco o futebol. É só um jogo, é um jogo popular e tal. E como um cara que gosta muito de futebol, e já trabalhei com isso, já fui repórter esportivo e tudo, no início da minha carreira de jornalista, eu sempre achei que o futebol merece ser mais bem tratado como um traço importantíssimo da nossa cultura, da nossa identidade mesmo, né? Como brasileiros. Perfeito. Antes de encerrar, o nosso tempo é curto, mas assim, algum crítico literário conseguiu fazer um elogio que te envaidecesse mais do que o do Tostão? Não, é impossível. É impossível porque o Tostão como todo mundo que estava naquele time de 1970, para mim o Tostão é um semideus, né? Ele não é exatamente um ser humano. Então, você receber um elogio de um semideus, eu acho que é insuperável. Imagino que tenha sido mesmo. Legal, então. Obrigado, Sérgio. É com vocês. Opsani Chiviata, de Verônica Stiger, renova a tradição de relatos de viagens e dá um tom de contemporaneidade aos desacertos e descobertas dos deslocamentos físicos e mentais. O filho, moribundo, internado em um hospital, escreve ao pai que ele o visite para conhecê-lo. O pai, aflito pela notícia inesperada de um filho que vive na Amazônia, onde esteve no começo do século, toma um trem, um navio, e nesse translado cruza com o famigerado viajante Bop. A narração funde jornais, cartas, postais, dando uma dimensão plástica à memória em movimento do pai polonês, cruzando-a com as memórias literárias de viajantes anteriores, de Raul Bop a Oswald de Andrade. Manuel? E eu estou aqui ao lado da autora deste livro, de título impronunciável. A Fernanda passou os últimos 2 dias tentando pronunciar este livro, o título em polonês, né? E a Verônica, então, vai falar um pouquinho sobre esta narrativa que contrasta com seus outros livros, porque você já havia publicado desde o Trágico e Outras Histórias, passando por O Gran Cabaré Demencial, né? Os Anões, livros de formas curtas, muito breves, bastante elípticas, às vezes mini contos, e você agora publica este romance que compete aqui, né, que é finalista aqui do Portugal Telecom. E, no entanto, tem algo de fragmentado no livro também, e também tem uma coisa interessante no livro, que é um livro concebido não apenas dentro dos seus fragmentos de uma narrativa mais longa, como também visualmente, né, com os elementos visuais que você introduziu na narrativa, né? Para você, esse romance tem esse caráter fragmentado, e ele é o fruto de uma experiência também de trabalhar com esses fragmentos que são a marca da sua literatura pregressa? Sim, sim. Eu, desde o início, quando eu tive a ideia para fazer o livro, eu queria fazer um romance fragmentado. Eu queria fazer um livro de viagens, né? Que esse título em polonês também não é por acaso, ele é a língua falada do protagonista, né? O protagonista é um polonês, né? E daí esse título, mas é também... Você pode explicar o que é o título? O título quer dizer Descrição do Mundo. E é a maneira como se traduz o livro do Marco Polo para o polonês, né? O Il Milione, aquele livro de viagens do Marco Polo, né? Então, desde o início, eu queria fazer um livro de viagens, daí também esse título. E um livro de viagens que fosse um livro fragmentado, né, que ele fosse sendo contado a partir de vários episódios, né? Ele tem esse deslocamento de um pai que descobre que tem um filho doente no Brasil, né, e que pede para conhecê-lo, né? E aí eu queria que o livro se passasse nesse deslocamento, né, desde a Polônia até Manaus, porque não é qualquer parte do Brasil, mas Manaus, né, onde esse filho mora. Então eu tinha pensado esse livro fragmentado, e um livro que não tem só uma única narrativa, né? Ele tem uma narrativa em terceira pessoa, ele tem uma narrativa em primeira pessoa, que eu queria que o leitor imaginasse que fosse uma espécie de
diário desse personagem principal, né, que ele vai escrevendo ao longo da viagem, ou talvez escreva depois de encerrada a viagem, né, lembrando desses momentos passados no trem, depois no navio, até chegar a Manaus. E também ele é construído por uma série de fragmentos, né? Então, fragmentos de um guia de viagem que ele recebe do Bop, desse personagem Bop, que é um personagem que ele conhece logo no início da viagem, né, que é uma figura, um viajante, e que, descobrindo a história dele, ele decide, não, vou te acompanhar, né, para não deixá-lo ir sozinho até o Brasil. Então, ele dá logo no início do livro um guia de viagem, né, que é um guia que existe, é um guia que eu comprei, né, nas pesquisas para o livro, que é um guia que explica sobre a América Latina, né, para um viajante inglês, né. Então, há vários fragmentos tirados desse guia, né, que dá dicas sobre ir para a América Latina. Não precisa levar armas de fogo, convém até não levá-las, né, esse tipo de coisa. Não tome a água de lá, né. Então tem essa série de dicas, né. E também montada a partir de fragmentos também de notícias da época, né, notícias que eu realmente tirei de alguns jornais, né, e fragmentos também de postais, né, que as pessoas costumavam e até hoje costumam guardar em viagem, né, postais, imagens, propagandas, etc. Perfeito. E você concebeu visualmente também, quer dizer, imagino que em interação aí com os designers da editora. Foi assim? Você discutiu também a questão da diagramação, a interação entre texto e imagem? Claro, claro. Senão não tem como montar esse livro, né? Foi um diálogo ali intenso. Perfeito. Verônica, muito obrigado. Então é isso. Marra, Fernanda, é com vocês. Uma narrativa que se arma como um jogo de xadrez. As personagens se tocam e seguem adiante em outros lances. No dia a dia, cada um tangencia outras tantas pessoas, sem que a gente saiba que princípio organiza as redes imperceptíveis de seus contatos. Ironicamente, Gonçalo Tavares escolhe a ordem alfabética para fazer a aparição dos 25 personagens de Mateu Perdeu o Emprego, terminando todo o suspense na letra M de Mateu. Fundindo ensaio e ficção, Gonçalo usa a linguagem para compor uma metáfora da perversão do sistema e para mostrar a tênue fronteira entre a barbárie e a civilização. Mais uma vez, um romance que coloca o mundo em posição de ser pensado. Com você, Manuel. Vai lá. E eu cá estou ao lado do Gonçalo Tavares. Prazer em tê-lo aqui. Gonçalo, você já ganhou 2 vezes o Portugal Telecom, né? Com Jerusalém e com Viagem à Índia. Né? Já foi premiado 2 vezes. E eu queria fazer uma pergunta para você a propósito do Mateu. Você tem uma série de livros chamado Bairro, né, em que você cria personagens como o Ítalo Calvino, Brecht, o Roberto Roarós, que são escritores, intelectuais, artistas que habitam um bairro ali e parece uma coisa muito cheia de regras, regrado, uma coisa mental, cerebral, que é algo que é um elemento que está no Mateu Perdeu o Emprego. Por outro lado, o Jerusalém, assim como Aprender a Rezar na Era da Técnica, são livros que pertencem a uma série que você chama de romances negros, né, ou as séries que abordam questões, enfim, da cultura, do lado mais sinistro da cultura, lado potencialmente totalitário da cultura ocidental. Me parece que Mateu Perdeu o Emprego é um pouco de uma síntese disso. Ele é cerebral de um lado, ele tem essa estrutura matemática, vamos dizer assim, essa ordem, essa ordenação alfabética que você segue com rigor, mas ao mesmo tempo as personagens derivam, traduzem um pouco esse universo, esse espírito aí dessas camadas encobertas ou recalcadas da potência violenta e perversa da cultura
da cultura como um todo. É um livro de síntese da sua obra, sendo que é uma obra tão multifacetada. O Viagem à Índia, por exemplo, é uma narrativa em versos, é um épico, né, em versos. Quer dizer, Mateu tem um caráter de síntese de algumas tendências da sua literatura? Bem, antes de mais dizer que é um prazer e uma honra estar aqui sempre. E sobre o livro, é um livro, acho que é um pouco isso que disse, que é um livro que tem muito a ver com o alfabeto, como foi dito, e interessava-me muito a ideia de que há duas grandes ordens. Há a ordem narrativa, de causa e efeito, uma coisa acontece antes de outra, e por isso normalmente aparece antes. Podemos trocar a ordem a brincar, mas a ordem da causa e efeito é uma ordem muito forte. E acho que há outra grande ordem a que nós normalmente não damos tanta importância, aparentemente, que é a ordem alfabética. Portanto, aqui, de certa maneira, as personagens entravam na narrativa não porque o acontecimento o exigia, mas porque a primeira letra do seu nome o exigia. Entravam por ordem alfabética. Isso parece-me... é talvez o alfabeto é talvez, eu diria, a ordem que substitui quase a ordem divina. Quando está tudo muito confuso, nós pomos por ordem alfabética e as pessoas aceitam tranquilamente. Já tive é muito interessante, porque eu já assisti a discussões inteligentíssimas sobre como decidir determinada questão durante horas, e a certa altura a decisão é por ordem alfabética e tranquilamente as pessoas aceitam. E de certa maneira é mesmo uma ordem, eu acho que é a ordem humana que mais substitui a ordem divina. E interessava-me muito essa questão do alfabeto, não é? E talvez também com a crueldade que também pode eventualmente caracterizar a ordem divina, né? Sim, o alfabeto é muito... Eu não sei no Brasil, mas, por exemplo, em Portugal, toda a escola, toda a posição onde um aluno da escola primária, com 6 anos, se senta, tem a ver com o seu nome. A Ana normalmente senta-se na fila da frente, o Zacarias na fila de trás. E isto é interessante, que marca tudo, não é? A Ana pode estar 4 anos de costas para o Daniel, não é? Que está na fila atrás. E no livro o que se fala é de qualquer coisa mais perversa e mais cruel, não é? Em determinados âmbitos, em determinados contextos, por exemplo, em alguns campos de concentração, algumas pessoas livraram-se da morte por terem a primeira letra do seu nome ser uma das últimas letras do alfabeto, e algumas pessoas foram as primeiras a entrar num percurso violento, precisamente porque o seu nome era das primeiras letras do alfabeto. Ou seja, há aqui uma violência e uma potência do alfabeto a que nós normalmente não damos atenção, e o livro é muito sobre isso. Perfeito. Gonçalo, obrigado. Enfim, estamos nos encaminhando aqui para a última entrevista, né? Para conhecermos em seguida quem são os ganhadores desse ano. Então, Marra, Fernanda, com vocês. O pecado de apenas um é suficiente para emporcalhar nossa praça civilizada e comum. Esta frase da primeira página de A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários mostra a força do romance, uma farsa que dá transparência às questões contemporâneas. O inquisidor percorre a cidade apontando as falhas dos habitantes, a contaminação da fofoca nas redes sociais, a moralização dos arautos, a passividade moral, tudo pode ser lido ali, indiretamente, em uma linguagem precisa, que fere na altura exata. Os velhos pecados perderam a graça, e nós, os desgraçados, fomos obrigados a baixar os olhos do céu. Agora, em nossos horizontes nada belos, a aurora e o poente ficam encobertos pela pachorra do vizinho. Foi nesses covis de gente ordinária que se produziram novos pecados e pecadores que o Senhor decoroso tem perseguido com afinco. Manuel?
Então, eu estou aqui ao lado do Carlos de Brito e Mello para conversar sobre o romance. Tudo bom, Carlos? Romance que um leitor desavisado, ao abrir, pode, né, se assustar, porque não é um romance no sentido com o qual a gente está acostumado, porque a gente logo percebe que é um livro estruturado na forma de diálogos, como se fosse uma peça teatral, ou mais precisamente, percebe-se depois da leitura de algumas páginas, que tem o andamento de um auto medieval, vamos dizer assim, lembra um auto, sei lá, do Gil Vicente, alguma coisa assim, né, alguma coisa que nos remete a uma literatura mais antiga e de tradição lusitana, de língua portuguesa muito forte. E, no entanto, como a Fernanda e o Marral explicaram, também tem um conteúdo aí. O livro faz menção, o romance faz menção à maneira de como circulam as mensagens, enfim, as intrigas modernamente. Por que associar essas duas coisas? Claro que intrigas, fofocas e diz que diz são coisas ancestrais. Mas por que associar isso, que é uma característica bastante presente na sociedade contemporânea, associar isso a essa forma arcaica e esse andamento que remete a algo medieval, que é um traço que não me parece estranho a outros livros de sua autoria, mas nesse livro fica bastante patente isso. Explica um pouco a gênese dessa escolha, desse projeto para escrever esse romance, por favor. Boa noite. Essa junção aí que você aborda, ela não foi um ponto de partida, né, para a obra. Ela foi um ponto de chegada. Assim, havia um projeto inicial, uma ideia inicial de que determinadas experiências cotidianas e contemporâneas elas pudessem ser perspectivadas a partir desses lugares ordinários. E me interessava mais diretamente pensar a experiência política e a experiência religiosa. Né, de que maneira que elas poderiam se constituir, né, de outra forma que não por meio dos seus representantes autorizados e oficiais. É nesse sentido que eu acabei chegando nesse lugar misturado, promíscuo, bagunçado da cidade, e essa voz central, né, que organiza a narrativa, ela foi, na medida em que eu escrevia, ela foi perpassada, começou a ser perpassada por essas vozes clandestinas. Então, nesse momento, essas vozes começaram, sim, a tematizar essas fogueiras inquisitoriais que nós armamos cotidianamente nas relações com os vizinhos, nas relações de trabalho, nas relações amorosas, né? E todo esse trabalho de perseguição, de delação, de investigação, de condenação, que não precisamos de juízes para fazermos isso, nós fazemos por conta própria. Isso foi um encontro da própria escrita, e a forma também foi um encontro da própria escrita. No início do texto, quando eu comecei a escrever, ele tinha uma forma inicial, assim, como se fossem investigações, depoimentos, só que isso dava um andamento muito lento, muito moroso, para algo que me parecia mais interessante de experimentar naquela hora, que era esse andamento mais acelerado, mais misturado, que é da conversação cotidiana. Na forma de um diálogo mesmo, quase teatral, digamos assim, né? Exatamente. E aí o teatro foi um lugar de encontrar essa forma expressiva da palavra, que procurei resgatar de alguma maneira. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Bom, então acho que eu encerro aqui as minhas atividades. Então, agradeço a atenção de vocês e de todos os autores que me concederam essas entrevistas aqui. Muito obrigado. E os criativos vídeos que apresentaram os 12 livros finalistas foram criados pelos alunos do projeto Oi Cabum, que é uma escola de arte e tecnologia voltada para a formação de jovens. Parabéns aos meninos e às meninas. Que se debruçaram sobre os livros e criaram essas peças. Bom, eu só queria dar uma opinião pessoal. Eu adorei os book trailers, eu fiquei muito feliz, muito. Meus parabéns, meus. Bom, chegou a hora tão esperada. Vamos saber quem são os vencedores do Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2014.
para anunciar o melhor livro de poesia, peço que suba ao palco o poeta, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim. Por gentileza. Sequim foi curador de poesia na edição de 2005 do Prêmio Portugal Telecom. Querido, obrigado. Prazer, por favor. Sequim, você vai receber das mãos do auditor da Deloitte o envelope lacrado com a apuração dos votos que acabou de ser feita. Por favor. O vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2014 de melhor livro de poesia é Observação do Verão, seguido de Fogo, de Gastão Cruz, da Mobile Editorial. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao júri, naturalmente, pela atenção que prestou a este meu livro, mas gostaria de acrescentar mais qualquer coisa. Eu vejo este prémio como uma atenção especial dada à poesia portuguesa e, tendo eu começado a publicar já no remoto ano de 1961, portanto, tenho 53 anos de poesia publicada. A minha poesia surgiu num momento que considero de grande importância na história da poesia portuguesa. Não só eu considero assim, que são aquelas décadas 40, 50, 60 do século passado, em que a poesia portuguesa conseguiu, depois daquele fenómeno extraordinário e que poderia ter sido uma ameaça para o prosseguimento da poesia, conseguiu revitalizá-la com um naipe extraordinário de poetas que gostaria de enumerar aqui. Nos anos 40, Sofia de Melbrenner, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira, Eugênio de Andrade. Na década de 50, António Ramos Rosa, Mário Cesarini de Vasconcelos, Alexandre O'Neill. Na década de 60, Rui Belo, Herberto Helder, Fiammas Paz Brandão, Luísa Neto Jorge. É esta grande poesia que eu me sinto ligado, foi com alguns destes autores que eu convivi muito de perto e com quem sinto grandes afinidades. Portanto, este prémio é também para toda essa poesia e, naturalmente, outros autores que eu não citei, mas que fazem parte de uma poesia extraordinária, que é a poesia portuguesa. Obrigado. Obrigado. Vou ficar aqui do seu lado.
Bem, eu peço agora que suba ao palco para entregar o prêmio de melhor livro de conto e crônica a gerente de cultura e coordenadora de literatura do Sesc Rio de Janeiro, Maria José Gouveia. Por favor. O auditor da Deloitte já está a postos com envelope lacrado. Bom, vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2014 de melhor livro de conto, Entre Moscas, de Merado Mourães, da editora Confraria do Vento. Boa noite a todos. Eu entendo esse prêmio não apenas como um prêmio, mas como o resultado de uma grande leitura crítica, que é a leitura desse júri que faz parte do Portugal Telecom. E me sinto gratificado, eu que sou mais poeta do que contista, de ser premiado, aliás, eu não, o livro, como um livro de contos, exatamente no momento em que nós comemoramos o centenário de um dos maiores contistas brasileiros, que hoje está praticamente desconhecido, que é Moreira Campos. E gostaria de oferecer esse prêmio à minha leitora mais cruel, né, que é a minha mulher. Sem ela, esses contos não existiriam. Muito obrigado. Bom, e agora quero chamar ao palco a pessoa que conduziu a implantação do programa de bibliotecas Parque do Rio de Janeiro, a diretora da Biblioteca Parque Estadual, Vera Saboia. Por favor, Vera. Vera, por favor, você vai anunciar o vencedor da categoria Romance. E o... Mais uma vez, aqui o nosso auditor da Deloitte. Com envelope lacrado. Tem que cumprir uma fantasia que é tchan, 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 tchan. Ah, lógico. Desde pequena que eu queria fazer isso. Bom, vamos lá. O vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2014 de melhor romance é O Drible, de Sérgio Rodrigues, Companhia das Letras. Nossa. Bom, eu queria agradecer, tem muitos agradecimentos para fazer aqui. Começar por todo o pessoal do Prêmio Portugal Telecom, que para mim é o grande prêmio de literatura do Brasil. Eu desejo vida longa ao Portugal Telecom. Queria agradecer aos meus colegas que estão aqui essa noite. E, enfim, é claro que todos nós aqui somos vencedores mesmo. É muito difícil chegar até aqui. Em especial a Verônica, ao Carlos e ao Gonçalo, na minha categoria. Eu acho que é um momento, a gente está vivendo um momento muito rico, né? Muito legal da literatura brasileira. E
prêmios como esse, enfim, também são muito importantes nesse cenário em que a gente está sendo, enfim, a literatura brasileira que é um pouco secreta, né, um pouco segredo de brasileiros e tal, tem sido cada vez mais traduzida, né? Eu estou voltando agora da Feira de Guadalajara, aliás, a Verônica estava lá também, a gente se encontrou, e fica assim, é emocionante ver que o Brasil está começando a se fazer conhecer, né, que tem um programa de bolsas da Biblioteca Nacional de apoio à tradução, que é muito importante, que eu espero que seja mantido, né, a gente precisa de continuidade nessa hora. E, assim, como o meu livro tem uma dimensão política também, então eu fico sempre assim, querendo dar uma nota política a essa fala, e eu acho que a nota política que eu sempre acabo dando, que eu fico batendo nessa tecla, eu e o Cristóvão Buarque, é da educação, né? Eu acho que a gente, assim, a literatura brasileira e a cultura brasileira e a sociedade brasileira, nós só vamos dar um salto de qualidade mesmo no dia em que a gente tiver uma educação pública de qualidade, no dia em que a geração dos meus filhos, que estão aqui, o Daniel e a Clarissa, a quem eu dedico esse prêmio, ou a geração dos filhos deles, talvez, possam ter um país mais justo, né, mais justo do que o país que a minha mãe, que também está aqui, entregou para mim. Enfim, eu sou um rapaz de família, como vocês estão vendo, né? E, enfim, obrigado a todo mundo. Bem, e agora vamos desvendar nosso último segredo. Chegou o momento esperado. Para anunciar o grande prêmio Portugal Telecom, chama ao palco o professor Renato Lessa, presidente da Biblioteca Nacional. O auditor da Deloitte vai trazer o envelope lacrado com o nome do grande vencedor. Por gentileza. Obrigado. Enquanto eu abro o envelope aqui com certo suspense, aproveito a ocasião para dizer que o programa de bolsas de tradução da Biblioteca Nacional vai continuar. E que eu espero que seja um programa permanente da biblioteca. Bom, vamos ao assunto em pauta. O grande prêmio da 12ª edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa vai para O Drible, de Sérgio Rodrigues. Não podia nem ter Eu já gastei tudo que eu tinha para falar. Dá um rewind agora. Não vou repetir tudo, não, né? Enfim, muito obrigado, gente. Estou muito feliz. Por favor. Bom, por favor, fica aqui com a gente, Sérgio. Podem agora ficar com a Por gente. favor, fica aqui com a gente. Eu gostaria de chamar também do Dr. José Augusto da Gama Figueira, que subisse aqui ao palco para confraternizar com a gente. E todos os vencedores desta noite, por gentileza. Voltem ao palco. Voltem ao palco, por favor. Uma foto, isso é uma foto. Mas parabéns.
Bom, quero dizer que foi um grande prazer receber todo mundo aqui, vocês, queridos, vocês. Foi um grande prazer apresentar esse prêmio ao lado do meu querido amigo Marrá. Agradeço mais uma vez pelo convite e convido a todos para um coquetel aqui no foyer, para que a gente possa conversar, dar risada e vamos beber e vamos lá. Muito obrigado a todos, queridos. Valeu. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigado a todos, queridos. Parabéns. Parabéns.